Os reis de Israel e Judá. No início da história do povo de Israel, os israelitas viviam em tribos. Cada tribo tinha seu próprio líder. No entanto, com o tempo, eles perceberam que precisavam unir as tribos para se tornarem mais fortes, protegendo-as dos seus inimigos. Queriam um rei. O profeta Samuel foi escolhido por Deus para ungir o primeiro rei de Israel. O escolhido foi Saul, da tribo de Benjamim, pois era forte e corajoso e liderou os israelitas a conquistarem muitas vitórias. Porém, Saul foi um rei arrogante e desobediente a Deus e acabou sendo rejeitado pelo próprio Deus. Após a morte de Saul, Davi, da tribo de Judá, foi escolhido como o novo rei de Israel. Davi foi um rei sábio e piedoso e governou Israel por muitos anos. Ele conquistou a cidade de Jerusalém, fazendo dela a capital do povo israelita. Seu reinado foi marcado pela paz e a prosperidade. Após a morte de Davi, seu filho Salomão tornou-se o rei. Salomão foi um rei sábio e rico, e o seu reinado foi marcado por grande esplendor. No entanto, ele também foi um rei idólatra, e assim como Saul acabou sendo rejeitado por Deus. Após a morte de Salomão, o reino de Israel se dividiu em dois reinos: o reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul. Os reis de Israel foram geralmente maus e desobedientes, e o reino acabou sendo conquistado pelos assírios no século 8 a.C. Os reis de Judá foram geralmente bons e piedosos, e o reino sobreviveu por mais tempo do que o reino de Israel. No entanto, o reino de Judá também acabou sendo conquistado pelos babilônios no século 6 a.C. Os principais reis de Israel e Judá e suas características: Saul, 1050 a 1010 a.C., primeiro rei de Israel, líder forte e corajoso, descobriu a Arca da Aliança. Foi rejeitado por Deus por sua arrogância. Davi, 1010 a 970 a.C., segundo rei de Israel sábio e piedoso, conquistou a cidade de Jerusalém, governou por muitos anos. Salomão, 970 a 931 a.C., terceiro rei de Israel. Sábio e rico, seu reinado foi marcado por grande esplendor. Foi um rei idólatra. Reino de Israel. Reino do Norte. 20 reis geralmente maus e desobedientes. Conquistado pelos assírios no século 8 a.C. Reino de Judá. Reino do Sul, 20 reis e uma rainha chamada Atalia. Geralmente bons e piedosos, sobreviveu por mais tempo do que o reino de Israel conquistado pelos babilônios no século 6 a.C. Conclusão. A história dos reis de Israel e Judá é uma história de altos e baixos. Os israelitas tiveram alguns reis sábios e piedosos que os conduziram a tempos de paz e prosperidade. Mas eles também tiveram muitos reis maus e desobedientes que os levaram à ruína. Essa história nos ensina que a obediência a Deus é essencial para a prosperidade. Quando os israelitas foram obedientes a Deus, eles prosperaram. Quando eles foram desobedientes, eles foram punidos. Também nos ensina que Deus é sempre fiel. Mesmo quando os israelitas foram desobedientes, Deus continuou a cuidar deles. Ele enviou profetas para adverti-los e ajudá-los a se voltarem para Ele. A divisão e os reinos de Israel e Judá. Era um tempo de mudanças em Israel, as tribos ancestrais de Jacó. O rei Salomão, conhecido por sua sabedoria, governava sobre um reino unido. No entanto, sua grandeza trouxe desafios. Com a construção do magnífico templo em Jerusalém, as demandas e impostos aumentaram, criando tensões entre as tribos do norte e do sul. 1. A ascensão e queda de Roboão do Reino do Sul, representando a tribo de Judá. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão assumiu o trono em Jerusalém. Entretanto, sua resposta severa às queixas do povo resultou em rebelião. 10 tribos do norte, lideradas por Jeroboão, recusaram a autoridade de Roboão, levando à formação do Reino do Norte, conhecido como Israel. 2. Jeroboão e os reis do Reino do Norte representando a tribo de Israel. Jeroboão, embora inicialmente um líder escolhido pelo povo, rapidamente caiu na idolatria. Ao longo dos anos, o Reino do Norte foi marcado por uma sucessão de reis, muitos dos quais abandonaram os mandamentos de Deus.
Acabe e Jezabel se destacaram, introduzindo a adoração a Baal e desafiando os profetas de Deus como Elias. 3. Profetas chamam o povo ao arrependimento. Profetas como Elias e Eliseu emergiram, chamando Israel ao arrependimento. Milagres e confrontos divinos marcaram esse período. Elias desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo, enquanto Eliseu testemunhou a providência divina em meio a desafios políticos. 4. Judá. Reis que buscam a Deus em meio às guerras. Enquanto isso, em Judá, alguns reis buscam a Deus. Josias, em particular, lidera uma reforma espiritual, redescobrindo o livro da lei no templo. No entanto, mesmo com esforços para retornar à fidelidade, o Reino do Sul enfrenta ameaças crescentes, especialmente da Assíria e posteriormente da Babilônia. 5. O fim de Israel e Judá. O Reino do Norte, Israel, cai diante da Assíria em 722 a.C., enquanto o Reino do Sul, Judá, continua por mais algumas décadas. No entanto, a desobediência persistente leva à queda de Judá diante da Babilônia em 586 a.C. O templo é destruído e muitos são levados cativos. 6. O exílio e a promessa de restauração. O povo de Deus enfrenta o exílio, mas mesmo nesse tempo sombrio, profetas como Jeremias anunciam uma promessa de restauração. Após 70 anos, alguns retornam a Jerusalém sob o comando de líderes como Esdras e Neemias, iniciando um novo capítulo na história de Israel. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Nós nos esforçamos para criar conteúdo que seja informativo e inspirador, e apreciamos que você tenha tomado um tempo para nos assistir. Se você gostou do que viu, por favor, considere se inscrever no nosso canal do YouTube. Nós estamos sempre postando novos vídeos e gostaríamos de poder compartilhar nosso conteúdo com você. Aqui está uma mensagem breve de esperança em Deus. Em um mundo cheio de incerteza e medo, é importante lembrar que Deus está sempre conosco. Ele é nosso refúgio seguro e nossa fonte de esperança. Quando nos sentimos perdidos ou desorientados, podemos sempre recorrer a Deus. Ele nos dará a orientação e o conforto que precisamos. Deus também nos dá a promessa de um futuro melhor em Cristo. Ele é fiel às suas promessas e nunca nos abandonará. Que Deus abençoe você.